Hoje o tema é birra. Vamos falar sobre birra. Hoje à tarde, eu perguntei, a hora que eu resolvi fazer essa live, perguntei para minha lista VIP no WhatsApp qual o tema que vocês gostariam de ouvir e uma enxurrada de birras. Então, muita gente me pediu para falar sobre birra e hoje esse é o tema. Eu até anotei aqui o nome de todas as mães que me passaram mensagem me dizendo sobre esse tema que é da birra. Então, vamos lá. A Joelma, a Jennifer me pediu para falar sobre birra e sobre as crianças que não obedecem os pais. A Kátia me pediu para falar também sobre essa questão da falta de obediência e da agitação. A Valéria me pediu para falar um pouquinho sobre a questão dos desafios da filha, que parece que a filha dela desafia e ela tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa. A Fernanda, de como dividir os brinquedos, e aí ele dá birra para dividir os brinquedos. A Luana, lá do Piauí, me falou aqui que a filha dela é agressiva e ela tem menos de 2 anos de idade. A gente também vai falar sobre isso hoje. A Lisa, ela me disse assim que ele está com mania de jogar coisas quando fica chateado e nervoso. E isso quando não vem agredir o pai. Olha só o depoimento da Lisa. O DDD da Lisa é 083. De onde será esse DDD, gente? Não sei. Se alguém souber, me diz onde é 083. E a Renali me disse assim, ó. Lívia, minha filha está com 1 ano e 9 meses e está bem difícil essa fase. Quer bater nas crianças quando pegam um brinquedo que às vezes nem é dela. Se contrariada, chora. Eu não bato, mas eu chamo, acabo falando alto e com um tom de desapontamento, mas ele volta a fazer tudo de novo. Ela volta a fazer tudo de novo. Então, está aí a chamada birra. Aliás, é um rótulo bem complicado, a meu ver, um nome muito chatinho assim para mim. Não curto muito esse nome, não. Aliás, nenhum desses rótulos é muito positivo na hora que a gente está usando com o nosso filho e de forma geral, porque não nos ajuda a entender o que a criança está passando, o que a criança precisa, e a gente acaba aí usando esse nome para designar um monte de coisas. Então, vocês viram aqui, todas essas coisas aqui que foram citadas, todos esses desafios citados pelas mães, diferentes entre si, e todos levam o nome de birra. Então, a gente vai precisar entender muito mais do que isso. O que é que essa criança, então, está fazendo que eu estou chamando de birra? Certo? Essa é uma primeira questão. A outra questão que eu queria alertar vocês. Os terríveis 2 anos. É outro rótulo que a gente escuta muito, né? O Terrible Two, em que as birras são a característica principal aí. Terrible Two é um outro rótulo. Quer dizer, se a minha criança está com 2 anos, ou beirando 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, se eu rotular, não, ela tá nervosa, agressiva, porque ela tá nos Terrible Two, eu vou ter um tipo de conduta. E diferente se eu tiver uma visão focada na minha criança. Então, vamos tentar olhar para essa criança e o que está acontecendo. Tá? Então, a birra, a gente entende de uma forma mais ampla como um momento de crise emocional, que pode acontecer por N motivos. Seja porque a criança não quer emprestar o brinquedo, seja porque ela foi frustrada de alguma coisa, então ela queria um pouco mais de sorvete e não pôde, ela queria comer chocolate antes do almoço e você não deixou. Então,
todas as frustrações podem gerar uma crise emocional, ou a chamada birra. A gente também vai ter que olhar a fase de desenvolvimento que essa criança se encontra. Então, se a minha criança tem realmente perto de 2 anos, é mais suscetível esse momento de crise emocional. Por quê? Porque é um momento em que a criança está numa fase de desenvolvimento em que ela é caracterizada mesmo pelo egocentrismo, por exemplo. Então, a criança, ela pensa no seu bem-estar, não consegue se colocar no lugar do outro. Então, nesse momento, ela tem dificuldade, sim, de dividir o seu brinquedo. Então, é natural, é esperado dessa fase do desenvolvimento. O que mais? O cérebro dela está se desenvolvendo a 1000 por hora. E a questão do controle de impulso também é muito frágil ainda. Ela não consegue controlar os impulsos e a agressividade, por conseguinte, né? Então, ela acaba, diante aí de uma situação frustrante, ela pode ser agressiva. Por quê? Porque esse controle de impulso ainda não está estabelecido no cérebro dela. Ela é muito pequena ainda, tá? E ela tem, a gente assim, ela tem muita energia, né? As crianças nessa faixa etária, e tem mesmo, eu falo assim, eu canso só de olhar. E por que isso acontece? Porque a nossa criança pequena, ela tem 50% mais conexões neuronais do que nós adultos. Então, o cérebro dela tá a 1 milhão de verdade. Ela realmente está ligada no 220. A gente está cansada, mas ela não se cansa. Tá? Então, essa fase do desenvolvimento, a gente precisa observar. E, sobretudo nessa idade dos 2, 3 aninhos, ela está experimentando uma independência motora, né, de ir e vir, de falar de tudo, de conversar, e ela está nessa fase de descoberta. Então, é muito mais prazeroso para ela se movimentar e conversar e tomar decisões do que esse autocontrole. Esse autocontrole não está formado ainda. Então, é natural que a nossa criança passe por mais crises emocionais, porque ela fica em conflito. Eu tenho uma independência motora, física, ao mesmo tempo, a minha emoção, lidar com os meus sentimentos ainda é muito rudimentar, certo? Então, a criança fica nesse conflito. E as crises emocionais vão acontecer num momento ou outro, tá bom? Então, até aqui eu falei sobre a questão aí da fase do desenvolvimento, então observar a fase de desenvolvimento do nosso filho antes de taxar aí que é Terrible 2, Terrible 3 ou Terrible 4, porque acho que assim, os terríveis 20 anos, se a gente quiser também, toda fase a gente encontra aí dificuldades. Então a gente precisa observar o que é característico dessa fase de desenvolvimento, para eu entender melhor o meu filho, a minha criança. Tá bom? Vamos lá, então. Essa foi a primeira questão. Muitos pais dizem aí que não reconhecem mais o filho, né, numa certa idade, nesses 2, 3 anos de idade. Muitos pais falam assim, eu não sei o que aconteceu com ele, ele era tão bonzinho e agora tá desse jeito, bate no irmão, morde o amigo. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não reconheço mais meu filho. Muitos pais me dizem isso, tanto aqui na clínica, quanto nos atendimentos online e né, vocês que estão me acompanhando aqui nas redes sociais. E esse comentário é muito comum. Por que isso acontece? Por conta dessa fase de descoberta do nosso filho. A gente até chama essa fase da adolescência da criança. Então, ela acha que ela pode tudo, que ela dá conta de tudo sozinha, né? Não vê consequências, quer se opor a nós, sobretudo quando a gente tenta dar um limite. Então, a gente percebe que elas
estão mais opositoras em decorrência dessa necessidade aí de construção também da identidade dessa criança. Então, nessa fase de 2, 3 anos, é esse o momento. A gente observa mesmo essa construção da criança. E é importantíssimo que ela faça isso. Aí você pode até dizer assim, mas eu não queria que ela passasse por isso. Pelo contrário, é super importante que ela passe por essas crises emocionais e por esse momento aí de individuação, de criação da identidade dela, muitas vezes se opondo a nós, porque a gente está formando a personalidade dela. Né? Ela está formando a sua personalidade nesse momento. Tá bom? E então vamos lá. Até aqui tudo bem? Fui clara até agora na questão de por que eu não gosto do nome birra e de como a gente pode entender essa birra dentro da fase de desenvolvimento? Tudo bem até aqui? Ok. Então, falar um oi aqui. Oi, Flávia. Que bom. Minha querida mentora Flávia Tougeiro está aqui. Sinésio. Thaís, boa noite. Karina, oi, Cá, tudo bem? Amanda, a Amanda tá me ajudando aqui. Número 83, o DDD da Paraíba, olha só. Então, quem falou comigo aqui foi da Paraíba. A Lisa, que delícia. A Jennifer, 86, a Joelma, 71. Muitos DDDs novos e eu esqueço de anotar a cidade. A Renata também tá aqui, o William. Oi, Solange. Oi, Sirlene, boa noite. Quem tá aqui no Instagram? Joyce. Diego. Oi, Diego. Quem mais estava aqui? A Paula continua aqui, que bom. Oi, a Márcia. Oi, Márcia. Olá, pessoal. A Paula tá falando aqui comigo. Paula, minha colega psicóloga aqui de Tuverava. A gente só se encontra nas redes sociais, né, Paula? A Iane também tá aqui, de Miguelópolis, não é isso, Iane? Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente está falando aqui da birra. A Valéria também está aqui, uma das que pediu esse assunto também, né, Valéria? E outros mais, Valéria, não esqueci dos outros, tá? Vou falar, cada semana, vou falar de um pouquinho dos temas. Então, voltando aqui no assunto da birra, então, a gente tem que observar agora, além da fase de desenvolvimento, vamos dizer que eu entendi, Lívia, que com 2, 3 anos a criança fica mais suscetível a essas crises emocionais, é mais difícil para ela dividir o brinquedo, é mais difícil para ela se colocar no lugar do amiguinho. Eu já entendi, então, que com essa idade eu devo esperar por essas crises emocionais. E isso já nos tranquiliza, certo? Porque se você já está esperando essa crise acontecer, você já está preparada e não vai ficar desesperada de, nossa, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Entender que isso é algo esperado do desenvolvimento é um primeiro passo. Agora vamos dizer que Lívia, meu filho tem 8 anos, 10 anos, adolescentes dando birra, ou seja, tendo crises emocionais. O que é que eu observo, então, nesses momentos? A primeira coisa, o que a gente tem que olhar? A criança. Sempre a criança. Tá? Porque a gente está partindo do ponto de vista de nós adultos. Então, às vezes, o que a gente está entendendo aí como mau comportamento é só um comportamento esperado, ou é uma forma do meu filho demonstrar que ele tem uma necessidade que não está sendo atendida. Então, vamos olhar para o nosso filho, para a nossa criança. Qual é a necessidade dela? Tá? Será que ela está ociosa, por exemplo? Porque ela pode estar ociosa, pode estar entediada e começar a ter crises emocionais ou da birra. Por quê? Mas porque ela está ociosa, porque ela está num lugar de adulto, por exemplo, que não tem nada legal para ela. Então,
qual é a necessidade do meu filho, da minha criança, tá? Se ela tá ociosa e entediada, é um sinal. Então, a gente precisa ver o que ela tá precisando. Outra coisa, será que ela tá com estímulos excessivos no dia a dia dela? Muitas atividades, por exemplo. Então, ela tá cansada. Isso também é algo que a gente precisa observar. Mesmo a questão da tecnologia, das telas. As telas geram um descontrole nas crianças. Na live sobre eletrônicos, que foi no domingo, também falamos sobre isso, eu e Melissa. Então, o quanto os eletrônicos interferem também, né, na emoção, no emocional da criança. Tá? Então, isso também precisa ser analisado. Às vezes, ela está ficando tanto tempo na tela e isso está gerando aí crises emocionais que ficam aí mais aguçadas. Por exemplo, no fim do dia, quando ela já ficou muito tempo na tela, já fez um monte de atividade, pode ser que ela esteja muito cansada e as crises emocionais fiquem mais propensas nesse momento. Tá? Então, o que o meu filho, o que a minha criança precisa? É isso que a gente precisa observar. Não tentar resolver o mau comportamento por si só, porque a gente vai apagar incêndio. Não vai resolver de forma alguma a longo prazo, tá bom? Qual é, então, a forma que a gente precisa olhar para a nossa criança que está passando por uma crise emocional? A gente precisa ter empatia. A gente precisa se conectar verdadeiramente com ela. O que mais? A gente precisa acolher, validar os sentimentos dela. Uma forma que é muito respeitosa é a gente nomear os sentimentos para ela. Ajudá-la a identificar e nomear cada sentimento para que isso vá ficando mais conhecido dela. Porque ela, às vezes, não sabe o que ela está sentindo. Se ela tem 2 anos, 3 anos, imaginem. Ela não sabe ainda o que ela está sentindo. E é nosso dever, como pais, ajudá-la nesse momento, acolher, mostrar para ela que tudo bem. Nossa, filha, realmente tá difícil para você. Eu tô vendo que você está sofrendo agora. Nossa, você queria muito, né? Um pouquinho de tablet antes de dormir. Eu te entendo. Então, não é ceder, é validar o que ela está sentindo. É mostrar para ela que você está ali do lado dela, que você está olhando para ela, você está conectado com ela, né? Então, ter esse momento de conexão é primordial não só nas crises emocionais, mas sempre com os nossos filhos, com as nossas crianças. Tá bom? Então, o que eu queria colocar para vocês de uma forma resumida agora é que a birra não tem que ser tratada. A gente não tem que resolver a birra. A gente não tem que fazer o nosso filho obedecer o tempo inteiro, certo? Por quê? Porque a gente está tentando controlar uma criança que a gente não tem que controlar, a gente não tem que entrar nessa disputa de poder. Né? Assim, muitos pais, muitas mensagens vêm nesse sentido de o meu filho não me obedece. Ou seja, né, ele não é submisso a mim, ele não se submete ao que eu ordeno, como se a criança precisasse fazer isso. Eu não acho que seja por aí, não. Eu acho que a gente precisa olhar com outros olhos e entender que essa criança tem a individualidade dela, cada uma tem o seu temperamento. Se você tem mais de um filho, você sabe muito bem disso. Cada filho é diferente do outro. E a gente precisa respeitar essas diferenças e entender que cada um tem uma necessidade. E cada um tem uma vontade. A gente não está aqui para subjugar os nossos filhos. Eu acho que é muito importante falar isso, porque quando a criança dá birra, a gente fica se sentindo mal, né? Assim, a gente fica achando que foi um mau pai, uma má mãe, que a gente não soube educar. Não é nada disso, né? Como se ser boa mãe fosse meu filho não ter birra ou eu controlar o que o meu filho faz o tempo todo.
estar no comando, e não é verdade. A gente tem que entender que respeitar o nosso filho é muito maior que isso. A gente não está aqui como pais para poder subjugar o nosso filho. Entrar nessa disputa de poder é muito ruim, porque a gente não deixa o nosso filho crescer, a gente não deixa o nosso filho se expressar, e isso torna as coisas muito mais difíceis, o nosso dia a dia muito mais pesado, né? Porque tem que fazer tudo do jeito que eu mandei e acabou. Criança não tem querer. E não é por aí, né? E o seu filho, você pode ter certeza que o seu filho vai sim, ele vai tentar se opor a você quando ele percebe que você está nessa disputa de poder com ele. É bem provável que ele vá tentar, de alguma forma, mostrar para você o poder pessoal dele, né? Porque ele tem poder, certo? Então, sobre a birra, é essa a questão principal que eu queria deixar para vocês. O cuidado com esse nome, com esse rótulo de birra, de terrible two, de qualquer rótulo que vocês queiram aí, né? Que meu filho ele não obedece, meu filho é egoísta porque não empresta o brinquedo. Cuidado com os rótulos, porque eles aprisionam, tá? Então, a birra ela não precisa ser tratada, precisa ser compreendida, entendida. O nosso filho tem uma necessidade e ele expressa isso da forma como ele sabe expressar, certo? Essas crises emocionais são esperadas e são parte do desenvolvimento da criança, ok? Então, sobre a birra, era isso que eu queria falar para vocês. E tem algumas pessoas perguntando aqui no Insta. Sempre conversar o essencial, a Mari ou Mary, sim, conversar sempre, validar o que ela está sentindo, o que o seu filho está sentindo é primordial. Quando fingem não escutar, é sinal de birra? Pode ser, Márcia. É Márcia, né? Márcia. Pode ser sim, birra no sentido de que ela tá, se eu entendi o que você perguntou, essa questão de mostrar o poder dela. Então, se ela tá fingindo não escutar, será que você tá dando um comando? Será que você tá tentando controlar seu filho? Eu acho que a gente precisa pensar o contrário. Ao invés de pensar, né, é birra do meu filho? O que eu, como pai, estou sugerindo quando eu estou ordenando algo para o meu filho, tá? Então, o que é que o seu filho finge não escutar? Vamos olhar para isso primeiro, tá bom? Quando a gente chama e não responde. Claro, você está chamando para quê? Vamos pensar. Está chamando para tomar o remédio? Está chamando para tomar um banho e ele não quer parar de brincar para tomar banho? Então, tudo isso é importante a gente analisar. Percebem a diferença? É esse movimento. Ao invés de pôr a culpa, rotular o meu filho, ele tá dando birra, vamos olhar para a gente também. Eu, como pai, o que é que eu estou fazendo que pode sugerir para o meu filho que ele não precisa me escutar? Né? Será que eu estou mandando ele fazer um monte de coisa que ele não gosta? Será que a rotina dele foi conversada antes? Será que ele participou da confecção da rotina? Tá bom? Então, é tudo isso que a gente precisa pensar também em nós como pais. Às vezes podem fazer para chamar a atenção, é o terceiro filho. Pode ser uma necessidade aí de atenção. Pode sim, Mari. Muitas coisas ensinam para o do meio. Às vezes percebo que eles só escutam quando o que interessam. Então, Márcia, a gente tem que pensar nisso mesmo. O que é interessante para o meu filho e por que o que eu estou falando não é interessante para ele. Tá? Então, assim, se você está conectada, se você está olhando pelo olho dele, fica mais fácil ter esse tipo de resposta, tá bom? Porque senão a gente entra num debate que a gente começa a colocar o erro no nosso filho, né? Então, eu tenho que resolver o mau comportamento. E o meu convite é que a gente possa olhar para nós, primeiro, enquanto pais, certo? Para então
e entender o nosso filho pelo olhar dele. A gente já foi criança, a gente já foi adolescente. Eu peço que vocês reflitam. Tentem se lembrar de quando vocês tinham essa idade. O que era importante para vocês? Por exemplo, a minha filha tem 4 anos. A Ana Beatriz tem 4 anos. E, óbvio, eu não tenho lembrança de mim com 4 anos, mas eu posso pensar o que é mais importante para ela? Tomar banho para ir para a escola ou é brincar até a hora de ir para a escola? O que é mais importante para ela? Certo? Então, vamos olhar pelos olhos deles. E isso é ter empatia, né? Para que a gente possa, então, educar mais tranquilamente, com menos estresse, né? Eu vou pedir para você que está aí no Facebook me assistindo, compartilhar esse vídeo agora que ele está ao vivo. Compartilhe a transmissão para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Aí, se você puder também compartilhar depois, vai ser ótimo. Fico muito grata. E você que está no Instagram, depois de 24 horas, esse vídeo não vai ficar disponível mais, mas no Facebook ele vai estar disponível. E depois eu vou editar e vou colocar no canal do YouTube. Combinado? Esse tema, a Mary, de novo. Mary ou Mari? Espero que seja. Vou falar Mari, tá bom? É verdade que castigo nunca pode ser no quarto? Uau, que pergunta boa. Obrigada, Mari. Em disciplina positiva, a gente não acredita em castigo. Mariana, tá bom. Então, Mariana, em disciplina positiva, a gente não usa castigo. Então, não tem castigo no quarto, nem na sala, nem no banheiro. Não tem castigo. Tá bom? Respondi sua pergunta? Espero que sim. Temos muitas alternativas para o castigo, tá bom? E para a punição, porque a gente não acredita em nenhuma dessas intervenções punitivas. E a disciplina positiva traz aí 52 ferramentas para que a gente possa lidar de forma respeitosa e não precise usar nem de castigo, nem de punição, nem de ameaça. Tá bom? Na escola, as professoras colocam no cantinho do pensamento. Que tragédia, Valéria. É uma tragédia. Isso acontece, sim. E não é legal. Tem a cadeirinha do pensamento, tem, enfim. Amanda tá perguntando, nem castigo de 2 minutos? Por que não para o castigo? Nada de castigo, Amanda. Nem por 2 minutos. Eu vou fazer uma live só sobre castigo, pode ser?